Olá, amigos. 9 de maio de 2013, o cidadão de olho na segurança pública. O debate em andamento é sobre a idade de imputabilidade penal, a redução da maioridade penal. E se querem ver um aspecto tragicômico do atual poder, por favor, leiam a entrevista dada pelo ministro da Justiça, recentemente, a jornalista Sônia Raci, publicada no Estado de São Paulo. Nós vamos mostrar o link aqui. E vão constatar que o ministro lá defende que deve ficar tudo como está, que a idade de imputabilidade penal não deve ser reduzida. E sabe por quê? Porque ele alega que isso aumentará a criminalidade. Ele alega que os criminosos jovens, digamos aos 16 anos de idade, se for essa redução, serão colocados nas cadeias que são escolas de crime e, portanto, isso agravará o problema. Bom, parece que ele desconhece, primeiro, que mesmo os estabelecimentos de recolhimento de adolescentes, se continuarem no rumo em que estão, nessa rota do politicamente correto do atual poder, serão sempre escolas de crime. E desconhece também que compete ao Estado brasileiro, e compete muito especialmente à pasta dele, da Justiça, atuar e trabalhar verdadeiramente o que não faz, para que o sistema penitenciário brasileiro seja adequado a padrões necessários, contemporâneos de cumprimento de pena. Porque ainda existe, senhor ministro, talvez o senhor não saiba, não é? Mas ainda existem masmorras no nosso país, que têm que ser eliminadas, evidentemente, porque o cumprimento de pena não pode ser feito em regime de tortura. Mas cabe ao Estado brasileiro, cabe ao senhor, cabe à sua pasta atuar para melhorar isso. Ao falar de redução da idade da imputabilidade penal, que é o que quer a maioria dos brasileiros, aliás, 90% dos brasileiros, segundo as pesquisas mais recentes indicam, é claro que ninguém defende que os criminosos jovens apanhados na primeira infração penal sejam mandados para um depósito de presos, para uma masmorra, não. Sejam mandados para uma unidade penitenciária adequada à sua faixa de idade e adequada a receber pessoas ainda sem um histórico criminal muito severo, pessoas recuperáveis, pessoas que possam ser ressocializadas. E isso o Estado brasileiro tem perfeita e total condição de fazer. Tem muito dinheiro o Estado brasileiro para atuar rapidamente, criando as unidades penitenciárias adequadas para essa finalidade. Defender a perpetuação dessa situação em que os criminosos jovens matam a seu bel prazer, praticam toda a sorte de vilanias, de torpezas, eliminam a história de vida de outras pessoas de todas as idades do Brasil, é um atentado contra o próprio país, é crime de lesa pátria. É menoscabar das necessidades reais de segurança das pessoas que lutam, trabalham e constroem o futuro do nosso país. E é isso que patrocina o ministro. Mas ele faz isso do alto da segurança pessoal dele, né? Reclama ele nessa entrevista que um grande problema que ele tem na vida pública é que ele tem que viver cercado de seguranças. Ora, grande problema, senhor ministro. O problema é do brasileiro comum que não pode pagar pelos seguranças. De fato, o senhor não dá um passo fora do seu gabinete sem cercado estar por 8 ou 10 seguranças armados da Polícia Federal, agentes da Polícia Federal, bem treinados, bem qualificados. E o cidadão comum pode pagar por um agente de segurança? Pode o cidadão comum pagar por um carro blindado? Pode o cidadão comum pagar para criar uma fortaleza na sua residência a fim de impedir ou tentar impedir que a violência criminal chegue até ele? Não pode não, senhor ministro. Não tem os recursos que o Estado lhe oferece. E tem um orçamento apertado para o cuidado da família, como todo brasileiro tem de modo geral. Então vamos parar com essas piadas. Vamos parar com essas piadas e trabalhar efetivamente pela segurança pública do país. Se quiser ter uma boa ideia de qual é o quadro, senhor ministro, da atuação criminal dos adolescentes, pode ver uma matéria cujo link nós vamos publicar aqui, também, do jornal Opção, em que o autor da reportagem, sob o título Criminosos Bancados pelo Estado, faz uma radiografia da atividade criminal dos adolescentes, mostrando os casos mais graves, mais rumorosos, mais torpes do país. E ele não tinha tido conhecimento nessa matéria ainda do caso recente, senhor ministro da Justiça, de uma senhora, uma dentista aqui da região metropolitana da capital paulista, que foi queimada viva por criminosos.
e segundo consta, por um criminoso adolescente, porque não tinha o dinheiro que eles exigiam que ela tivesse, não tinha dinheiro suficiente para entregar ao bandido. E agora, senhor ministro, nós temos que ter dinheiro para bandido. Nós temos que ter no nosso bolso, no nosso automóvel, no nosso escritório, na nossa casa, dinheiro para bandido, porque senão nós corremos o risco de desagradar o criminoso e ser queimados vivos. É contra isso que devíamos nos insurgir, e é para que esse estado de coisas melhore e melhore substancialmente que a sua pasta deveria trabalhar. Então leia a matéria do jornal Opção. E senhoras e senhores, há uma notícia publicada no site R7, cujo link nós vamos mostrar aqui também, que as pistolas da Polícia Militar de São Paulo vão passar por recall. Opa! Será que o armamento da Polícia Paulista é de má qualidade? Isso é de assustar, é de preocupar. Se vão passar por recall, é porque a instituição observou uma repetição, e efetivamente observou, uma repetição de certos problemas funcionais nas pistolas .40 de serviço dos policiais militares, que são as armas utilizadas por eles para a defesa da sociedade. Isso é muito grave. É necessário que o nível de qualidade das armas colocadas à disposição da polícia seja no mínimo igual ao nível de qualidade das muitas armas de fogo que nós exportamos para outros países ou que nós produzimos ou recebemos por intermediação para reexportação, por exemplo, em unidades de fabricação de armas brasileiras nos Estados Unidos. Não pode ser inferior. Nós temos aqui que preservar a vida do policial, em primeiro plano. A arma dele não pode falhar, porque se falhar isso lhe custa a vida, a fim de que ele possa bem proteger a sociedade. Então essa é uma notícia preocupante. Há uma informação de que a exportação de armas do Brasil para outros países, muito especialmente para os Estados Unidos, aumentou mais de 180% no período de governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Esse mesmo governante, de má memória, que é um dos principais responsáveis por todas as tentativas do Estado brasileiro de desarmar as pessoas comuns, desarmar as pessoas de bem, impedir que elas possam prover a sua própria defesa, enquanto as armas brasileiras são utilizadas por cidadãos americanos com muita propriedade e com muita eficiência para a sua própria defesa. Esse não é um dado negativo, não, embora as pessoas coloquem dessa maneira. É um dado que mostra a torpeza do governo. Porque se de um lado ele desarma o cidadão brasileiro aqui, por outro lado incrementa as exportações de armas do Brasil. Mostra a torpeza do governo. Mas sob o ponto de vista do comércio internacional do país, nós não temos nada que nos envergonhar disso. Nós estamos fornecendo armas de porte para pessoas de bem defenderem as próprias vidas, defenderem os seus lares, ainda que em outra parte do mundo. Mas é necessário que o padrão de qualidade das armas que vão seja o mesmo padrão de qualidade das armas entregues aqui à força policial. É qualquer pessoa que compre uma arma para a sua defesa. A notícia é muito grave e merece acompanhamento. É o que nós vamos fazer exatamente, mantendo-os informados sobre questões importantes, candentes da segurança pública. Muito obrigado por sua atenção. Até o nosso próximo programa.